Thank you, Mr. Bauer, to be here in our Brazilian Congress in Debra, Brazil. It's a pleasure to receive all of you here and your experience and dedication to the EB. It's a quite honor for us to receive you here. Mr. Bauer is head of the Department of Dermatology of University Hospital Salzburg. He built up and has headed the research group of EB House Salzburg, which consists of more than 20 scientists who work on EB research up to now. His main interest is the development of a safe and applicable gene therapy for all forms of EB. Moreover, the group in Salzburg works on a small molecular-based approaches that alleviate the symptoms of EB in order to enhance the quality of life of the patients and on developing therapies for RD-EB, associated aggressive squamous cell carcinoma. Mr. Bauer, thank you. It's a pleasure to receive you here. And from Brazil, send the greetings for all the people in the community. And let's see what you have to prepare to share with us. Thank you. All right. Thank you very much for this kind invitation to the Debra Brazil meeting. Today I'm going to speak a little bit about therapies in epidermolysis bullosa, where we are and where we could be going in the future. So there's two topics today I'm going to present. The first topic is gene therapy, and the second is a small excursion on repurposed drugs, which seems to be very modern these days. So let's first look into gene therapy. And here we encounter a virus that we know very well from the previous years. It's the coronavirus. And just to mention that coronavirus has a protein coverage around this molecule where the proteins then attach to cells. And when they attach, they can insert the RNA that is within the virus. And when the RNA is put into the cell, it produces new virus particles. That's the life cycle of the coronavirus. And this is very similar to a virus that we are using in gene therapy, because the retrovirus, which we have been using, is very similar to the coronavirus. And you see here again, here you have the protein structures outside, and inside again you have RNA. And for purposes of gene therapy, this RNA is carrying, for example, collagen 7 gene or LAMB3 genes. And so the question certainly is, are viruses friends or foes? And this is also holding true for another virus that we have been checking in the recent past. That's the herpes virus. And herpes virus, you probably know this virus. It makes these blisters on the lips, for example. We call it herpes simplex. So it has a pathology behind it, but it can also be used for therapy. And nowadays in dermatology, we are using two different modes of herpes viruses. The first thing that we know for quite a while now is a TVAC. It's called TVAC because it's able to treat patients with melanoma. In this case, there is a specific gene integrated into the vector, the GM-CSF gene that attracts immune cells. And when the herpes virus replicates, it destroys melanoma cells. And a very similar feature is given by BVAC. BVAC, I'm gonna go to this in a second, is approved in the US at the moment. It's not approved in Europe for therapy of epidermolysis bullosa. But what is BVAC? The indication is epidermolysis bullosa. And what the people from Crystal Biotech have been doing, they have been integrating collagen 7 gene into a modified herpes virus. So two genes have been knocked out of this virus, and a gene has been put into this herpes virus, and this herpes virus is then producing collagen 7 gene. And when you put this onto EB wounds, you see here this publication from Baseline here with the EB wounds. This patients with recessive dystrophic EB. And after 3 months of therapy, you see here on the right chart, there is very good closure in these recessive dystrophic EB wounds. And you see here in the below chart here,
This is a placebo treatment. The blue lines, the surface of the wounds go up and down. A área de superfície das feridas, ela sobe e desce. E a linha com tratamento de princípio ativo é essa linha abaixo, onde você vê uma estabilidade maior. A maior parte das feridas foram fechadas após o tratamento. Isso foi publicado em 2 jornais no ano passado. E nós esperamos aprovar esse medicamento na Europa e já foi aprovado nos Estados Unidos. E seria algo muito bom, porque é o primeiro tratamento que nós temos para EB distrófica. Então, agora, para falar um pouquinho mais nas dermatopatias genéticas e terapias gênicas, o que pode ser feito em termos de doenças genéticas, né? Olha, se você tem um peptídeo, uma proteína ausente no seu corpo, você consegue restaurar essa proteína com o peptídeo. Isso é usado no tratamento de doenças metabólicas. Você tem enzimas ausentes, e essas enzimas ausentes levam a sintomas bem peculiares no paciente. Então, você faz infusões em pacientes que vão incluir essas proteínas e o tratamento é bem benéfico. Outra característica seria a terapia gênica e celular, e é isso que a gente tem feito em dermatologia com epidermólise bulhosa. Você aplica na ferida um transplante celular e isso vai fechar a ferida. E uma terceira opção ainda é usar moléculas pequenas, como, por exemplo, a gente tem usado a gentamicina, e isso leva a uma melhoria perceptível e também interrompe o início do carcinoma em pacientes de EB. Existem alguns efeitos colaterais associados a essa terapia, mas ela é, de modo geral, benéfica. Então, vamos falar um pouquinho sobre a terapia celular e gênica. A gente tem que diferenciar que existem 2 formas de terapia gênica ou celular. A primeira é a temporária e a segunda é a persistente. A gente falou sobre o BVEC, que é uma terapia temporária. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente aplica o medicamento na pele, mas se a gente não repetir essa aplicação, o efeito vai cessar. Mas você também pode ter uma terapia persistente, onde você integra informações ao genoma. Existem 2 formas desse tipo de terapia. Um é uma cópia sintética de um gene funcional, que é uma terapia gênica retroviral clássica, ou um reparo in situ, que é conhecido como CRISPR-Cas. É uma edição gênica. Eu vou falar mais sobre isso já já. Então, quais são as diferenças entre essa terapia gênica clássica e a edição gênica? Com a terapia clássica, você geralmente tem que usar veículos virais para transdução celular. No entanto, o resultado desse tipo de terapia é um pouco imprevisível. Você não sabe para onde a proteína vai no genoma. E ao contrário dessa opção, o CRISPR-Cas ele é mais preciso, ou seja, você sabe exatamente onde você está acrescentando seu material genético no genoma. Essa é a diferença básica entre esses 2 métodos. Então, apenas para relembrar, o que a gente já sabe sobre a epidermólise bulhosa? Ela é uma doença dermatológica, também pode afetar membranas mucosas. E quando você analisa a pele dos pacientes, você vê que existe uma proteína ausente nessa ligação entre a derme e a epiderme. Geralmente ela está aqui nessa linha verde do lado direito, e aqui do lado esquerdo, em um paciente de EB, você vê que essa proteína está ausente. E qual que é a consequência dessa proteína ausente? Aqui temos uma fenda formada entre a epiderme e a derme, e é isso que causa a formação de bolhas no paciente. E a gente também conhece o número de proteínas que são afetadas por essa doença. Você tem uma mutação genética específica nesses genes, e a gente conhece 3 principais tipos de EB. A EB simples, onde a fenda é formada nos queratinócitos basais. A gente tem a juncional, que a fenda é formada nessa região entre a membrana celular e a lâmina densa, na lâmina lúcida, né?
E, por último, a gente tem a forma distrófica da EB, onde a gente tem mutações no gene do colágeno 7. É isso que a gente já sabe até o momento sobre a EB. E qual que é o problema com a terapia gênica e celular? Por exemplo, na EB juncional, especificamente, se a proteína LAMB3 está ausente, você tem uma deficiência de células-tronco e queratinócitos autólogos. Isso quer dizer o quê? Aqui embaixo a gente tem grupos diferentes de pacientes, né? Primeiro a gente tem uma pessoa normal. Se você fizer uma biópsia nessa pessoa, você vai ter 5 a 10% de células-tronco, né, oriundas do queratinócitos. Se você fizer uma biópsia em um paciente com EB, por exemplo, EB com bolhas no rosto, mãos e pé, você vai ter menos de 5%. E em áreas severamente afetadas por EB, você não vai ver nenhuma célula-tronco, absolutamente nenhuma. Então, esse é o problema que você tem que superar com esse tipo de tratamento. E isso é algo que a gente tem feito. Tudo isso começou em 2015, quando a gente atendeu esse paciente. Esse paciente foi internado na UTI, e isso aconteceu na Universidade de Bochum, na Alemanha. Naquele momento ele tinha 7 anos de idade, e você vê que a pele dele está bem afetada. Ele é um paciente de EB juncional. Ele também tinha infecção por estafilococos. Então você vê que a pele dele estava basicamente muito afetada, ele tinha feridas em 80% do corpo. Realmente ele estava em um estado físico geral muito deteriorado e estava inclusive sob o risco de óbito. A gente não teve nenhuma outra opção a não ser fazer terapia gênica. Então a gente foi até Bochum, na Alemanha, a gente fez biópsias de partes saudáveis da pele dele e depois a gente levou ele para Modena, na Itália. E a gente fez um transplante de pele. Depois a gente voltou em outubro. Aqui temos o professor Michele De Luca, a esposa dele e eu. A gente estava desenvolvendo esse transplante celular para restaurar a pele dele. Você vê aqui na direita o procedimento sendo feito. A gente remove a pele dele. Aqui temos a foto antes do desbridamento. Você vê que tem quase nenhuma pele sobrando. Após o desbridamento, você vê a derme uniformemente. E após isso, a gente faz o transplante de pele na derme do paciente. Então, o transplante foi coberto e 10 dias após o procedimento, a gente já viu um resultado muito bom. Ou seja, viu uma cicatrização muito boa da pele dele. O resultado ficou bom. Após alguns meses e mais 2 operações, você vê que o paciente agora com 8 anos apresentou uma melhora bastante relevante. O corpo dele, que estava com 80% de feridas, melhorou muito. A gente publicou esse caso na revista Nature, a gente salvou a vida desse paciente. E por que eu estou falando disso? Nesse paciente, o uso de células-tronco foi importante. Ele tinha 80% de feridas, né, no corpo. A gente, então, inseriu o LAMB3 não mutado num veículo retroviral. A gente fez uma cultura com células epidérmicas e depois uma mistura de células diferentes, as células-tronco. Você pega essa mistura de células e aplica na pele do paciente. Então você vai vendo o resultado. Você vê que aos 4 e 8 meses houve uma melhora significativa na pele do paciente. Após 8 meses, ele tinha uma melhora muito boa e ele tinha apenas as células-tronco fazendo a expressão desse gene LAMB3. E a boa notícia é que após 5 anos, ou seja, recentemente em 2021, a gente percebeu que o efeito desse tratamento é duradouro. A gente fez o acompanhamento do paciente em 2 e 5 anos. Aqui, onde a gente não fez o transplante, ele ainda apresenta bolhas. A área com transplante não tem mais bolhas.
e também no que diz respeito à biologia molecular, o resultado é muito bom. Aqui é uma pele normal, com a expressão do LAMB3, e aqui embaixo a pele dele antes do transplante. O LAMB3 está ausente, e aqui à direita você vê que após 5 anos, em ambas as pernas, existe uma boa expressão do gene LAMB3, e isso prova que o tratamento tem efeito duradouro de longo prazo. Então, apenas para recapitular, quais são as diferenças, né, das terapias? A terapia genética clássica usa transdução retroviral, ela é um pouco imprevisível, pode ter efeitos colaterais, apesar de que a gente não constatou nenhum, mas o CRISPR-Cas, ele é mais preciso, ele tem uma integração distinta no genoma do paciente e pode ter menos efeitos colaterais também. Vamos falar um pouquinho do CRISPR-Cas. Provavelmente você já ouviu falar desse tipo de tratamento, né, em biologia, em medicina. Muita coisa é possível com essa tecnologia. Você pode usar isso em diferentes áreas, você pode integrar genes em animais, você pode produzir medicamentos novos, revolucionários, você pode fazer alimentos transgênicos ou cirurgia gênica, como é conhecida, apenas para falar de alguns dos aspectos, né? No Japão, na agricultura, estão usando o CRISPR-Cas para editar o genoma do tomate, por exemplo. Então, como é que o CRISPR-Cas funciona? Ele tem duas principais características. Nós temos um RNA guia, que é um pedaço de RNA inserido no DNA do paciente. E, além disso, a gente usa uma enzima que é usada para criar orifícios no DNA do paciente. E assim, esse RNA específico consegue ligar-se ao DNA do paciente. Então, a gente consegue atingir áreas específicas no paciente, no genoma do paciente. Então, o que ele faz? Ele faz orifícios no genoma e o reparo endógeno no DNA do paciente entra em ação. O DNA endógeno entra em ação e repara o genoma, e ao fazer isso, ele pode também acabar curando aquela doença genética. Essa é uma diferença dessa metodologia. Vamos ver aqui como ela funciona. Aqui nós temos outra enzima, aqui nós temos o RNA guia, que vai permitir a vinculação desse RNA ao DNA do paciente. Faz os orifícios e, em seguida, o processo de reparação gênica pode começar. Você faz o silenciamento, né, nessa parte aqui do enxerto autólogo, e aí é um processo todo endógeno que funciona. Nós temos uma eficiência moderada, uma homogeneidade também razoável, se você faz essa técnica por meio de cortes no DNA. Se você fizer o corte bilateral de duas extremidades, você tem uma deleção maior e você pode atingir uma estabilidade maior do genoma. Você pode usar uma enzima específica, lipase, e aí vai ser melhor, a nicase, na verdade. Ela vai ser melhor para esse tipo de enxerto gênico. A desvantagem é que tem uma eficiência menor. Um quarto método seria, você pode fazer o corte da nicase nas duas hélices, e aí você vai ter uma eficiência maior e heterogeneidade, mas você pode causar uma certa instabilidade genômica. A gente continua fazendo o desenvolvimento dessa tecnologia já há algum tempo, e aqui nós temos alguns desfechos mais interessantes, né? A gente tem um caso em que uma proteína chamada COL1741A1 está desaparecida, e aí nós tivemos que fazer a devolução, né? Ter que fazer uma criação desse gene. Nós usamos essa abordagem da inserção de nicase, fizemos um corte duplo e fizemos a inserção desse gene no genoma do paciente. Essas áreas são extraídas, são cortadas, e a gente faz a junção da extremidade não homóloga. Você faz um reparo endógeno.
E você faz o reparo novamente nas hélices de DNA do paciente diretamente. Por meio desse método, você vê o desfecho. Nós temos uma boa expressão da proteína que estava faltando, que era COL17 nas células. A barra verde aqui está mostrando resultados bons, desejáveis, tanto no nível do RNA quanto no nível da proteína. No nosso teste de biofluorescência, você também tem resultados bons. Com a cultura, você consegue aferir o número de pacientes. Você tem um número de células sem essa proteína de colágeno 17, e depois da restauração, você tem um ganho de cerca de 50% no número dessas proteínas. Esse número já deve ser suficiente para causar a restauração da função proteica. Então, é um método que está tendo resultados muito promissores. Aqui nós temos uma técnica equivalente com a impressão 3D de epiderme. Aqui você tem um gene selvagem. Aqui você tem o paciente da EB juncional sem a intervenção. E se você vê o resultado, o número de células com colágeno 17, você tem uma expressão maior após o tratamento. É um teste que ainda está ocorrendo no laboratório, ainda não entrou em fase clínica. Nós também temos uma terapia celular higiênica clássica, que é retroviral. A gente faz essa técnica com dados humanos in vitro. A gente faz uma inserção aleatória, né, do vírus no DNA. A gente ainda não conseguiu resultados muito contundentes. Agora, em relação à terapia celular gênica com CRISPR, você tem uma edição muito precisa, você trabalha com uma edição gênica muito específica, e nós temos alcançado resultados muito bons. Vamos falar agora sobre medicamentos aplicados em outros casos, ou reposicionados. Aqui é onde a gente começa a investigar essa planta medicinal, né, que é chamada Comfrey. Essa flor vai gerar um óleo que é extraído. Você extrata a diacerina também. E da bétula, nós usamos o extrato da bétula para fazer o tratamento de várias feridas. A gente já sabe disso, a gente já usa esse óleo gel da bétula há algum tempo. É uma das terapias que nós temos investigado nos anos mais recentes. Então, o rhubarb vai trazer a diacerina, Comfrey vai trazer a lantoin e a bétula vai trazer o óleo gel. Ele já tem um nome comercial aprovado na Europa. Vamos dar uma olhada primeiro no rhubarb. O rhubarbo foi testado em 2 estudos que tiveram resultados bons. Esses resultados foram licenciados por uma empresa americana que tem um centro multidisciplinar, mas esse estudo não trouxe nenhum resultado conclusivo. Esse teste vai recomeçar no 4º trimestre de 2023. Eles vão revisitar esse estudo, começando em outubro. Tem outra empresa que vai participar dessa técnica novamente. Eles estão tentando fazer o teste nesse centro multidisciplinar para começar os ensaios clínicos em seguida. Em relação ao Comfrey, a latoína é usada em todas as formas. Aqui nós tivemos um estudo de aprovação que, no entanto, também não demonstrou resultados significativos. Em relação à casca de bétula, o óleo gel, ele já foi aprovado para o tratamento de lesões causadas por queimadura e nós já temos agora um princípio ativo chamado Amrit, que já está sendo usado em estudos de aprovação e já está, na verdade, já foi aprovado, já foi registrado no nome de marca na Europa. Vamos dar uma olhada nos dados. Aqui nós temos o creme a 6% de alantoína.
Nós temos aqui a proporção de pacientes que foram medicados. A gente teve um resultado bom. Aqui nós temos o creme e depois o tratamento controle. Você vê que depois de 3 meses, a gente não tem resultados duradouros. Então, foi um bom resultado nos primeiros meses, mas depois a eficiência cai. O controle placebo teve um efeito muito bom. Só o efeito placebo já altera a área da pele que apresenta memórias. Você vê que o grupo controle teve um resultado bastante semelhante às feridas, demonstraram uma recuperação muito boa. A gente vai levar em conta esses resultados para os estudos futuros. Os mesmos resultados basicamente foram atingidos com o creme a 1% de diacerina. São os estudos feitos pela Biotech, empresa alemã. Aqui nós temos a proporção de pacientes que tiveram uma redução de 6% no número de feridas e bolhas. Aqui nós temos a barra em azul com o tratamento com a pomada e o laranja com o tratamento de outro tratamento clássico. Nós tivemos um resultado muito bom até a 6ª semana, mas a partir da 6ª semana não houve diferença estatística entre os dois tratamentos. Se você reanalisar esses dados, você vai ver que esse resultado pode ser refeito com alguns parâmetros diferentes. É o que nós faremos agora no segundo semestre. Finalmente, vamos dar uma olhada no óleo gel extraído da bétula. É o primeiro caso que já está em estado, esse estudo já está em fase 3, mostrando uma melhora significativa no tratamento das feridas da epidermólise bolhosa. O principal objetivo desse ensaio foi comparar a eficiência desse medicamento, Filsuvez, com o gel controle, depois de 45 dias de tratamento. Eles fizeram a comparação, eles viram que o Filsuvez teve uma diferença. Então, com essa diferença estatística, esse medicamento foi aprovado e nós podemos começar os próximos estágios. Ainda não foi aprovado nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão em preparação para iniciar o teste com o veículo viral, retroviral da herpes. Então, eles já têm essa opção de tratamento. Muito bem, essa foi apenas um panorama que eu queria mostrar dos estudos em andamento para o tratamento da epidermólise bolhosa. Nós temos várias pessoas da Áustria envolvidas temos um grupo de terapia gênica. Os especialistas, os dados foram retirados da pesquisa dos colegas Ulrich Koller e Thomas Kocher. Gostaria de agradecer também ao professor Mika de Luca por trazer esses resultados tão inovadores para nós. Nós precisamos também agradecer a Debra Áustria pelo financiamento e também o Fundo de Financiamento Austríaco, assim como a Comissão Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Johan. Muito obrigado pela apresentação. Nós temos muita expectativa, né? Nós esperamos realmente ter todos esses estudos disponíveis para o restante da comunidade. É muito gratificante ver esse número de estudos em andamento. Gostaria de agradecê-lo em nome da comunidade brasileira, os prestadores de serviços da saúde, os médicos e os pacientes. E eu gostaria de agradecer o senhor pessoalmente pela apresentação. Obrigado. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar por e-mail. Eu vou tentar responder essas perguntas e enviar de volta para vocês. Perfeito. Muito obrigado, então.